Gente, trataremos hoje de uma decisão do Supremo Tribunal Federal no que se refere a pagamentos de honorários para advogados, a pessoa pobre que paga honorários para advogados. Mudanças significativas no que se refere ao direito trabalhista, especificamente para que as pessoas entrassem com ações, com reclamações na justiça. Houve uma série de mudanças. E essas mudanças amedrontavam o trabalhador, desencorajavam os trabalhadores a reclamar na justiça os seus direitos. Nós tivemos uma queda, de acordo com. Eu vou até pegar alguns dados de fontes oficiais para sermos fiel à divulgação dessas informações. Lá em 2020, o site Consultor Jurídico, ele publicou uma matéria que, depois da reforma trabalhista, teve uma redução, somente na primeira instância, de novas ações trabalhistas em quase 40%. Ou seja, os trabalhadores eram desencorajados a ingressar com novas ações reclamando direitos trabalhistas, porque a reforma trabalhista estabelecia que, caso o trabalhador ajuizasse uma ação e perdesse essa ação, ele estaria obrigado a pagar os honorários advocatícios da parte vencedora. E com isso, os próprios escritórios de advocacia, quando o trabalhador chegava lá dizendo que pretendia ajuizar uma ação para reclamar direitos trabalhistas que não tinham sido observados pelo empregador, o advogado dizia: olha, a gente pode até entrar com ação, mas se você perder, você vai pagar os honorários da parte contrária. E com isso desencorajava a pessoa de entrar com a ação para reclamar os seus direitos. A pessoa dizia: olha, corro o risco de perder, né? E aí eu vou ter que pagar os honorários da outra parte. Então, as pessoas não ajuizavam essas ações. O Supremo Tribunal Federal, ele derrubou parte da reforma trabalhista que restringiam o acesso à justiça gratuita em ações trabalhistas. Conforme eu ia dizendo, o Supremo Tribunal Federal, ele derrubou parte da reforma trabalhista que obrigava o trabalhador a ter que pagar os honorários da parte vencedora, ou seja, pagar os honorários do advogado da empresa. Então, com isso, parte da reforma trabalhista, que é a lei número 13.467 de 2017, que determinava o pagamento dos honorários tanto periciais e advocatícios, mesmo para beneficiários da justiça gratuita, caso perdessem a ação, né? Então, essa parte foi derrubada. Essa discussão para anulação de parte da reforma trabalhista, lei número 13.467 de 2017, se deu por meio da discussão em uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI 5766. ADI 5766 discutia a legalidade dessa obrigatoriedade do pobre trabalhador ter que pagar os honorários advocatícios. Então, isso foi anulado, o pobre não precisa mais pagar esses honorários. Essa ADI ela foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, a PGR. Para a PGR, essas normas violam as garantias processuais e o direito fundamental dos trabalhadores pobres de terem direito à justiça gratuita para acessar a justiça. Imagina, a pessoa já é pobre, trabalhador pobre, já tem uma dificuldade danada para acessar o poder judiciário, exatamente por ser pobre, não ter condições de pagar um advogado. E aí vem uma lei dessa
impondo a obrigatoriedade do trabalhador ter que suportar esse ônus, suportar o pagamento de honorários advocatícios. É óbvio, isso está latente, está claro como a luz solar, que isso iria dificultar o acesso do pobre, do trabalhador, à justiça. Então, no meu sentir, de forma muito acertada, fez muito bem ao ajuizar essa ação e agora essa decisão do Supremo Tribunal Federal que vem aqui para aquilatar ainda mais esse entendimento. Sobre os honorários e a justiça gratuita. Nessa ação, gente, na ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5766, no Supremo Tribunal Federal, eles discutiam exatamente a constitucionalidade, ou seja, a legalidade do artigo 790-B da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Lá no parágrafo 4º desse dispositivo, dizia que, caso o trabalhador perdesse uma reclamação trabalhista, ele teria que pagar os honorários da outra parte. Por exemplo, eu, Walter dos Santos, ingressei com a reclamação trabalhista, né, contra a empresa A, por exemplo. E aí, chegou no final da ação, o juiz entendeu que a empresa estava certa e eu estava errado, ou que não tinha direito, por exemplo. Eu terei que pagar, além dos honorários do meu advogado que eu contratei, mais os honorários do advogado da outra parte. Isso chama-se de sucumbência, honorários advocatícios, tá? Então, essa parte foi considerada inconstitucional e ilegal. O outro dispositivo que era questionado é o artigo 791-A, parágrafo 4º, também da CLT, que considerava devido os honorários advocatícios, né, de sucumbência, como eu disse para vocês, sempre que, mesmo a pessoa sendo beneficiária da justiça gratuita, você teria que pagar, do mesmo modo, os honorários da outra parte. A justiça gratuita, para que vocês entendam, é o seguinte: quando você vai ajuizar uma ação, via de regra, o advogado vai te dar dois documentos para você assinar inicialmente. Aliás, 3, né, que tem um contrato de honorários advocatícios. Então, ele vai te dar a procuração, que é para ele atuar, no seu caso, te representando. E o outro documento é um pedido de justiça gratuita, né? A Constituição permite, nós temos uma lei específica que permite a gratuidade da justiça para pessoas pobres na concepção jurídica do termo, na concepção jurídica da palavra. Então, eu digo, olha, eu sou pobre, se eu tiver que pagar honorários, eu não vou ter dinheiro para me sustentar, para sobreviver. Então, eu quero a justiça gratuita. O advogado dá isso daí. Chama-se uma declaração de hipossuficiência, com H. Hipossuficiência, tá bom? Você assina esse documento e aí o advogado junta no processo. Junta esse documento, a procuração, no processo. Se o juiz conceder a justiça gratuita, caso você venha a ser derrotado na ação, você não precisa pagar a sucumbência, os honorários advocatícios da parte vencedora, tá? Nesse caso da Justiça do Trabalho, mesmo acontecendo essa situação, mesmo o juiz concedendo a justiça gratuita para você, você teria que pagar, caso perdesse uma reclamação trabalhista, os honorários da outra parte. E foi exatamente isso que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional, ilegal, e, portanto, a partir de agora, caso isso aconteça, você não precisa mais pagar. Por isso que eu coloquei no título da nossa apresentação que o pobre não precisa pagar os honorários advocatícios. E aí o espaço não dá para complementar, mas na essência significa isso. Caso você perca uma ação, você não precisa pagar os honorários do advogado vencedor da parte contrária.